Romanos capítulo 12, do versículo 17 até o versículo número 21. Você achou aí na Bíblia? Romanos 12, a partir do verso 17, a palavra de Deus diz: Não torneis a ninguém mal por mal, esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Se possível, quando depender de vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: A mim me pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isto, amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Amém, Senhor. Oh, meu Deus, fala ao nosso coração essa manhã, Pai, aquilo que precisamos ouvir para, Senhor, quebrar em nossa mente barreiras, dificuldades que nós temos em relação ao amor, ao perdão. Que a Tua palavra traga libertação nesse dia, meu Deus. Que nós possamos enxergar o mundo através dos Teus olhos. Que nós possamos ser transformados pela verdade que liberta. E a verdade está na Tua palavra. Tu és a verdade, Senhor. Por isso, fala ao nosso coração nesse dia tudo aquilo que precisamos ouvir. E que a palavra possa mudar radicalmente a nossa vida, é o que eu te peço. Entrego também a minha vida em Tuas mãos. Peço a Tua unção, o poder do Espírito Santo, para que eu seja capaz de transmitir a palavra com verdade. Que ela quebre as barreiras de entendimento e chegue a todos nós. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Podem sentar, queridos. Como eu disse, nós falamos domingo passado sobre a carta aos Romanos, nas duas mensagens, de manhã e à noite. E pela manhã nós vimos a importância de perdoarmos. Nós falamos sobre a importância de exercermos esse perdão entre nós, como igreja, como membros do corpo de Cristo. E Deus tem nos ensinado através dessa carta. Agora, nos versos anteriores, como eu disse, nós vimos como esse amor deve se manifestar entre nós, igreja. Foi o assunto da semana passada. Mas agora Paulo dá uma palavra à igreja para que a gente também aprenda, da mesma forma que devemos nos amar dentro da igreja, também devemos exercer esse amor no mundo que nos rodeia. O contexto desse final do capítulo 12 agora é sobre as pessoas, sobre os relacionamentos, sobre como nós devemos nos relacionar com o mundo que está em volta de nós. E o amor com que nós fomos salvos, ele deve dirigir a nossa vida e as nossas reações com as pessoas que nos cercam. O grande argumento de Paulo, que foi aquilo que falamos semana passada, é a maneira como fomos nós amados por Deus. Você que foi salvo porque você merecia? Não. Você foi salvo porque Deus te amou. A Bíblia diz: Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Diz a Bíblia que nós somos salvos pela graça de Deus. Não é algo que fazemos para merecer, mas é algo que Deus, por sua vontade, decide nos perdoar ao entregar Jesus para morrer pelos nossos pecados. Então é um amor tão grande e tão inexplicável, porque não é baseado em nenhum tipo de mérito da nossa parte que nos qualifique a sermos alvos desse amor, que a gente precisa ficar até constrangido com isso. É quando alguém faz algo por nós e nós sabemos que é muito mais do que a gente merece. Por isso a Bíblia diz que o amor de Cristo nos constrange, porque Ele morreu, mesmo eu sendo ainda pecador. Então, baseado nesse amor, nós temos que nos relacionar na igreja. Foi o assunto semana passada. Mas agora Paulo, no mesmo texto, diz também que esse amor deve vigorar nos nossos relacionamentos com todas as pessoas que venham nos cercar. E aí, quando eu entender a palavra de Deus,
eu terei os meus relacionamentos transformados. Veja como Paulo começa o capítulo 12, versículo 1 e versículo 2 do capítulo 12. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Duas coisas que Paulo diz aqui, importantíssimas. Eu preciso apresentar o meu corpo como um sacrifício vivo. Esse é meu culto racional, a entrega de mim mesmo a Deus. Nós não fazemos mais sacrifícios, porque um só sacrifício foi feito, o de Jesus por mim, por você. Então não precisamos oferecer mais nenhum tipo de sacrifício. Mas agora o nosso culto racional consiste da nossa entrega pessoal a Deus, o sacrifício do nosso corpo vivo. Não precisamos morrer para entregá-lo a Deus. Muito pelo contrário, a proposta é que eu me entregue vivo a Deus. Isso é um culto racional. Estou entregue nas mãos do meu Senhor. E logo no versículo seguinte, ele diz, eu não posso me conformar com este século, no sentido de tomar a forma, conformar, ajeitar a forma desse mundo. Então eu, cristão, não devo tomar a forma desse mundo. Tudo que o mundo ensina em relação a relacionamentos, em relação a como compartilhar, como retribuir, como devo me relacionar com as pessoas, eu não posso assumir essa forma para mim. Eu preciso tomar uma forma diferente. Por isso ele diz, não vos conformeis com este século, com este mundo, mas ao invés disso, transforme-se através de quê? Renovação da minha mente. A minha mente precisa ser renovada. E isso acontece com a mente de todo mundo. Porque o dia que entreguei minha vida a Jesus, o dia que fui salvo por Ele, por sua graça e seu amor por mim, carregava dentro de mim, na minha mente, muitos conceitos do passado. Muitos conceitos que eu aprendi nesse mundo, aprendi na minha família, aprendi com palavras que me diziam. Muitos conceitos a gente traz conosco em nossas mentes. Mas quando conhecemos a palavra de Deus, percebemos que muitos desses conceitos não combinam com ela. Então Paulo diz, agora, não tome a forma desse mundo, mas se transforme pela renovação da sua mente. A mente precisa ser renovada. Precisa haver aqui uma transformação, por uma renovação, colocar coisas novas dentro da minha mente. E aí, quando isso acontecer, eu vou experimentar qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Vou entender a vontade de Deus como algo bom, agradável e perfeito. Vou ter a minha mente com a boa compreensão do que é a vontade de Deus para a minha vida. E aí, essa vontade de Deus passa pelos meus relacionamentos. Então, quando eu entendo a palavra de Deus, os meus relacionamentos são transformados, porque a minha mente foi renovada. Seria impossível pegar uma pessoa sem a mente transformada e querer que ela se relacione com outros de acordo com os princípios da palavra de Deus. Isso é impossível. Se a mente não for renovada, eu sempre me relacionarei com alguém baseado nos conceitos que estão aqui dentro da minha cabeça. Conceitos que eu aprendi desde pequeno. Muitos dos nossos pais diziam para a gente assim, ó, se você apanhar no colégio e chegar chorando em casa, você vai apanhar mais ainda em casa. Você já ouviu isso? Já ouviu isso, né? Isso é o conceito do mundo. Mas aí Deus diz que eu tenho que renovar a minha mente, ou seja, eu tenho que tirar isso daqui, porque isso está impregnado aqui, porque isso foi dito aqui. Então eu me relaciono com as pessoas por isso aqui. Se a minha mente não for renovada, eu continuo com esses ensinamentos que eu aprendi dos meus pais, que eu aprendi da minha cultura, que eu aprendi sei lá de onde. Mas não aqueles que eu recebi da palavra de Deus.
Então, se eu não quero me conformar com este século, preciso renovar a minha mente, para que então eu comece a experimentar o que é a vontade de Deus na minha vida. Será que a vontade de Deus na minha vida é que eu não leve nunca desaforo para casa? Essa é a vontade de Deus? Não, eu vou começar a entender diferente, porque a palavra de Deus vai transformar a minha mente. Se isso não acontecer, irmãos, é inútil. É pregar em ferro frio. Se eu aqui falar para as pessoas, fizer esse discurso, por exemplo, num lugar secular, que não há cristãos, ninguém vai dar valor ao que está sendo dito. E ninguém vai passar a praticar o que está sendo dito, porque não há transformação da mente. Na igreja, às vezes isso é pregado e não transforma. Por quê? Porque muita gente está na igreja, mas nem todos estão realmente convertidos. Nem todos realmente querem passar pelo processo de transformação da mente. Eu quero ainda estar na igreja arraigado às minhas tradições, aos meus costumes, às coisas que eu aprendi com a minha família. Isso tudo tem que fazer parte do meu passado, é o que a Bíblia diz. O apóstolo Paulo, que foi um homem instruído em todas as coisas de Deus, de acordo com as suas tradições familiares, por causa delas ele perseguia cristãos. Mas um momento da sua vida, já liberto, ele diz que considera tudo isso como um refúgio, como lixo. Nada disso, nada da bagagem dele tinha valor. Porque agora o que importava eram as coisas novas que ele tinha recebido de Deus. Então Deus não quer, quando a gente se converte, aproveitar a nossa vida. Já disse várias vezes aqui que conversão não é uma recalchutagem. Não é uma lanternagem, né? Que você pega lá, está amassado, né? Dá um jeitinho, dá uma guaribada, bota um plastique e pronto. Aí é um pneu que já não dá mais, você dá uma meia-vida nele, bota lá um remold, né? E funciona. Não, não é isso. Conversão é uma transformação completa. Jesus disse, é necessário nascer de novo. Você ouviu isso? Então não é pegar o que você tem, dar uma guaribada, dar uma melhorada e botar na vida. Não, é mudar tudo. E para mudar tudo, a minha mente tem que abrir mão de princípios que estão enraizados aqui dentro, que estão aqui, que foram absorvidos ao longo de anos e anos de uma doutrinação. Isso precisa ser retirado, porque a mente precisa ser renovada. Então eu só vou vivenciar o amor em todas as dimensões dele quando isso acontecer. E quando isso acontecer, vai ser mais fácil o meu relacionamento dentro da igreja e fora da igreja. Tudo vai mudar, porque vai ser baseado numa nova existência e não nos conceitos que a gente traz do passado. Voltando para o texto que a gente leu a partir do verso 17, Paulo começa a falar o que deve marcar o meu relacionamento em relação a esse mundo, coisas que precisam mudar. Versículo 17. Não torneis a ninguém mal por mal. Esforçai-vos por fazer o bem perante os cristãos. É isso que está escrito aí? Não. Perante quem? Todos os homens. Nesse todos os homens estão incluídos quem? Todos. Fala da religião de alguém aqui? Fala da cor de pele de alguém, fala da cor dos olhos, fala de algum tipo de raça, de algum tipo de etnia, fala de algum tipo de crença. Não. Então não diz que eu tenho que fazer isso aos cristãos somente, mas sim a todos os homens. E o que ele quer dizer com todos os homens? Eu não devo tornar a ninguém mal por mal, e eu devo me esforçar para fazer o bem perante todos os homens. É um esforço pessoal meu que vai ser exercido segundo uma mente transformada. E a primeira parte do versículo diz para não tornar mal por mal. Isso é a coisa que a gente mais sabe fazer desde pequenininho. Alguém tirou a minha chupeta, eu dou uma patada na chupeta dele e pego para mim. Isso acontece desde o jardim da infância. Não é assim? É um instinto natural do homem tornar o mal pelo mal. Retribuir na mesma moeda. E sempre acrescentar um pouquinho mais. Então Paulo está dizendo, em outras palavras, que o revide não deve fazer parte da minha vida cristã, em relação a todos os homens.
Revidar, pagar na mesma moeda o mal que foi recebido. Está dizendo a Bíblia que isso não pode fazer mais parte da minha vida. Qual a razão disso? Jesus ensinou sobre isso. Ele disse, vocês ouviram o que foi dito aos antigos, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo, não pague a ninguém o mal por mal. Jesus falou isso. Paulo não está inventando isso aqui. Paulo está apenas retribuindo ao que Jesus disse. Então, o que está aqui sendo dito é que eu não posso dar mal com mal. E aí uma regrinha matemática. A matemática ajuda às vezes a gente a entender as coisas. Mal mais mal dá o quê? 2 mal. Mal com mal dá 2 mal. Então o mal ficou maior ou ficou menor? Ficou maior. Matemática básica. Se você pagar o mal com o mal se aumenta, se multiplica, cresce. E quanto mais isso repetir, cresce numa progressão, que pode ser aritmética ou geométrica. A progressão vai aumentando, quanto mais pessoas vão praticando dessa forma. Mal com mal, fez comigo eu faço, pisou em mim eu piso. E o problema do olho por olho, dente por dente, que foi um princípio ensinado por Deus, não podemos esquecer isso, tá? Foi um princípio ensinado por Deus para uma sociedade, que precisava ser organizada. Quando Deus trouxe isso na palavra, veio na lei de Moisés, dada ao povo de Israel, para uma sociedade que precisava de ordem. E ali havia um princípio de Deus, para que as pessoas tivessem consciência de que o mal praticado seria também sofrido. Ou seja, que não haveria impunidade. Esse é o princípio ensinado por Deus. É um princípio que ainda está valendo até hoje. Deus não compactua com impunidade. O que é feito precisa ser pago. Então, por isso o princípio olho por olho, dente por dente. Só que Jesus foi além, porque as pessoas também iam além do princípio. Olho por olho, dente por dente, não quer dizer olho por 2 olhos, dente por uma dentadura. E é isso que as pessoas acabam fazendo na prática. O mal que eu retribuo é sempre maior do que o mal que eu sofro. Nunca há uma satisfação em apenas fazer da mesma forma. Então é uma deturpação de um princípio de Deus que veio para trazer equidade, responsabilidade e consequência aos atos de cada um, visando a uma sociedade organizada, tá? Se a gente obedecesse os princípios de Deus, eu ouso dizer, do Antigo Testamento que parecem tão fortes, mas numa tribo de gente que se reúne em qualquer lugar, se obedecer aquilo à risca, a sociedade fica em paz. Não tem lugar para bandido, não tem lugar para marginal, não tem lugar para engano, não tem lugar para suborno. Tudo isso está tratado na lei de Deus. Não tem lugar para pesar, errar na balança, não tem lugar para nada disso, está tudo lá na lei de Deus. Deus criou uma lei perfeita, tá? Para que o homem vivesse em sociedade, vivesse bem. Inclusive, essa lei perfeita tinha pena de morte. Tá? Vamos pensar um pouco sobre isso. Era perfeita. Mas se ela fosse aplicada, não haveria problema na sociedade. Só que o homem que é falho erra na aplicação do princípio de Deus. Então Jesus vem e diz, não, eu te digo além disso. Eu digo um pouco mais além. Porque você não fica satisfeito apenas em ver o pagamento pelo que te foi feito. Você quer sempre um pouco mais. E aí isso acaba se multiplicando e fazendo com que tudo isso se torne um mal maior. E nós, irmãos, não fomos chamados para sermos multiplicadores do mal. Dá para entender? Você foi chamado para fazer o bem. Nós fomos chamados para sermos multiplicadores do bem e não do mal. Pagar mal com mal é multiplicar o mal. Veja que logo depois Paulo diz aqui, esforçai-vos por fazer o bem. Ele coloca a contraposição. Não pague o mal por mal, ao contrário, pague com bem e se esforce para isso. Porque é necessário um esforço, principalmente para pagar mal com bem. Se eu pago mal com o bem, ele se anula. Há uma anulação do mal ao receber a influência do bem. Então, ao invés de haver uma multiplicação, aquilo zera. Entendeu?
a coisa zera e fica em equilíbrio. Então a proposta de Deus é: pague o mal com o bem. Primeiro, porque isso é surpreendente para quem faz o mal. Porque quem faz o mal espera e se arma para uma reação contrária ainda pior. E muitos até têm o prazer de instigar dessa maneira. Mas Deus está dizendo: faça você diferente. Se esforce para isso. Quando ele diz para se esforçar, significa que não é fácil. O que é fácil não precisa de esforço, né, irmãos? Mas Deus não está nos pedindo uma coisa fácil. Talvez no discurso alguém diga assim: bonito isso aí, pastor, que você está dizendo, mas eu quero ver na prática. Eu quero ver na hora que te fizerem um mal, se você vai ficar aí bonitinho como está no púlpito, ou se você vai meter a mão em alguém. Eu não sei. Mas uma coisa eu digo: esforçai-vos. O que eu preciso é me esforçar para que isso aconteça. Porque não é algo simples nem algo natural. É algo que requer uma dedicação, um empenho a ser feito. É algo que requer um envolvimento para que seja realizável. E é isso que Deus está querendo de nós. E a palavra não é para ser ignorada, mas é para ser cumprida. Então, por isso ele insiste: se esforce. Logo depois ele diz no verso 18: e se possível, preguei à noite, quando depender de vós, tende paz com todos os homens. Veja, uma coisa está completando a outra. Além de não pagar o mal com o mal, dar o bem, ainda faça o possível para que você não seja a causa da falta de paz, você não seja a causa do atrito. No que depender de você, procure ter paz com todas as pessoas. Mais uma vez, esse todos inclui qualquer religião, esse todos inclui qualquer raça, todas as pessoas. Esforce-se por isso, no que depender de você. Falei domingo passado que nem sempre depende da gente, não é? Quando um não quer, dois não brigam. Mas nem sempre a gente consegue, porque muitas vezes foge ao que depende de nós. Mas o que a Bíblia diz é que o que depender de mim, eu tenho que me esforçar para fazer. O que depender de mim, eu tenho que praticar. Então, coloca-se aqui que a iniciativa deve ser minha. A iniciativa de promover a paz deve ser do cristão. Veja, Deus não cobra do outro o que ele espera de um cristão. A gente deveria fazer isso, irmãos. Eu já disse algumas vezes aqui na igreja que a gente não deve esperar nada de um não cristão. Você não deve esperar nada de uma pessoa que não conhece o Evangelho e os seus princípios. Muitos dos nossos aborrecimentos vêm porque a gente espera das pessoas, a gente tem uma expectativa das pessoas. Às vezes a pessoa vem para mim, conta uma história, está pedindo um aconselhamento, ela fala: pastor, mas ela fez isso, ela fez aquilo, ela fez assim, ela arruinou com a minha vida. Primeira coisa que eu pergunto: ela é cristã? Não. Eu falei: você esperava o quê? Que ela fizesse bem para você, que ela tivesse carinho, que ela quisesse o melhor para você? Não. Quando é cristão, aí realmente é outra, pelo menos se diz, né? Mas eu não espero nada de alguém que não comunga a mesma fé do que eu. Então eu não posso me decepcionar. Como é que a gente se decepciona? Quando ao contrário, né? Poxa, um cristão fez isso comigo. Poxa, que decepção. Porque eu esperava de alguém e esse alguém foi muito aquém do que eu esperava. Quanto maior o nível de expectativa, maior o nível de frustração quando essa expectativa não se realiza. De um não cristão eu não espero nada. Então eu não espero que alguém que não é cristão venha fazer as pazes comigo. Você entendeu isso? A pessoa não é cristã. Você vai esperar que ela venha fazer as pazes contigo? Olha, se ela for, é uma vergonha para você. Sabia disso? Se essa pessoa for fazer as pazes com você, antes de você ir fazer com ela, isso é uma vergonha para você. Não é para ela, não. Porque a iniciativa aqui dita no versículo 18 é nossa. Quando depender de você, tenha paz. Então, quando tem duas pessoas brigadas, uma é crente, outra não é, quem é que tem que fazer as pazes primeiro? Quem?
Você não está concordando comigo, não. Nem todo mundo disse o crente. Irmão, é o crente. Quem tem que fazer as pazes primeiro é o crente. Porque no que depender de você, não do outro, tenha paz. Aí eu fui fazer, ele não quis. Aí não depende de você. Concorda? Aí já extrapolou o que depende de você. Mas o que depende de você é ir fazer as pazes. Eu não espero do outro nada. Do outro eu espero patada, do outro eu espero perna na frente para eu cair. Nada, mas de mim, Deus espera mais. De você, Deus espera mais. Porque pelo menos você leva o nome de Jesus. Então a gente tem que ter mais do que isso. Veja, a Bíblia diz em Mateus 5, lá no Sermão do Monte, que eu amo tanto, Mateus capítulo 5, versículo 9. Olha o que Jesus disse aqui. Bem-aventurados quem? Os pacificadores, porque serão chamados filhos de quem? De Deus. Você acha que você é filho de Deus? Por que você é filho de Deus? João 1,12. A todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Você só é filho de Deus porque você recebeu a Jesus como Senhor. Senão você seria criatura como todos os demais. Mas Jesus diz que os pacificadores são bem-aventurados, são felizes, são pessoas honradas porque são chamados filhos de Deus. Então, uma característica dos filhos de Deus, dos crentes, dos salvos, dos convertidos, é ser uma pessoa pacificadora. O que é um pacificador? É alguém que promove a paz. Quem é que tem que fazer as pazes? É o crente. Quem é que tem que promover a paz? Somos nós. E aí a gente de repente vê crente promovendo briga. Crente se metendo nas coisas para criar confusão. Irmão, se você não pode ajudar, pelo menos não atrapalhe. Hein? Se você não pode colaborar para a paz, pelo menos saia da discussão, pelo amor de Deus. Porque você deveria ser um pacificador e não um atiçador de lenha em fogueira. Isso é o papel. Lembra, eu sou filho de Deus, eu não posso fazer isso. Eu sou filho de Deus, eu sou um pacificador. Eu sou filho de Deus, no que depender de mim, eu tenho que promover a paz, eu não posso iniciar a guerra. Isso a gente tem que se esforçar a cada dia. Esse é o nosso alvo. Talvez a gente não consiga sempre. Como todo alvo, você sabe qual é o significado de pecado no Velho Testamento? A palavra significa errar o alvo. Quem estabeleceu o alvo? Deus. Através do padrão, através da palavra. Quando eu peco, quando eu erro o alvo, aí eu pequei. Seja lá que tipo de erro for. Eu não atingi o alvo, eu errei. Deus está me dizendo o alvo. O alvo é que eu seja um pacificador. O alvo é que a iniciativa seja minha. De repente não consegui. Você, eu, nós. O que fizemos? Pecamos. Pecamos. Estamos sujeitos ao pecado. Só que eu não posso viver me desculpando de pecados. Porque a Bíblia diz que eu preciso confessar os pecados e deixar de praticá-los. Então não é porque a gente é humano, que a gente erra, que a gente tem que se conformar e dizer, eu sou assim mesmo, né? Sei lá, eu tenho uma coisa dentro de mim. Vamos descarregar isso aí, né? Fazer um descarrego em você, né? Você tem uma coisa dentro de você. Eu sei que quando mexe comigo eu viro bicho. Vamos tirar o bicho de você, né? Vem cá para a gente orar, né? O bicho vai cair aqui, mão para trás, aquelas coisas, né? Que negócio aí de bicho? Não pode virar bicho, não, irmão. Você, o bicho que você pode virar é a ovelhinha de Jesus. É esse o bichinho que você vai virar, tá bom? Sou uma ovelhinha de Jesus. Porque não tem outra explicação. Não tem outro sentido. Se eu passar disso, eu estou pecando. E eu só posso dar o que eu tenho. Sabe, isso é um ditado popular. Você só pode dar o que você tem. Você já ouviu esse ditado? Ele é verdadeiro. Se você tem paz, você dá paz. Se você não tem paz, você não dá paz. Quem te deu a paz? Jesus. Ele diz, deixo-vos a paz. A minha paz vos dou.
Então eu tenho paz, eu tenho o que dar. Mas quem não tem paz, não dá paz, só dá confusão. Jesus, quando enviou seus discípulos, ele chegou uma vez e disse assim para eles: olha, a casa que vocês entrarem e que receberem bem, deixem ali a vossa paz. Se não receberem, levem de volta a paz. Mas você não perde a sua paz. Se não te receberem, você não sai gritando, né? Você não sai reclamando, vou arrombar a porta, tem que me deixar entrar porque eu sou de Jesus. Não. Ele diz: se deixou você entrar, te recebeu, deixa a tua paz ali. Não te recebeu, leva a paz de volta, vai para outro lugar. Mas não vai brigar com ninguém, não vai socar, não vai fazer nada. É simplesmente a prática do que Deus está nos ensinando. Então, cada um dá o que tem. Pensa no que você tem dado para as pessoas. Você tem dado paz ou você é aquela pessoa que onde chegou começa a briga? E, aliás, o dia terça-feira, dia de Natal, é dia de briga, sabia? Por incrível que pareça, irmãos. Deveria ser, como eu disse na pouco, que o culto da família. Mas tem hora que esse culto da família degringa lá um negócio, né, que viram a briga, porque um monte de gente que não se vê o ano inteiro vai se ver nesse dia, né? Tudo com um sorriso na cara, meio falso, né? Aí começa, o cunhado bebe demais, o outro, né, começa a falar umas besteiras, aí vem uma coisa, mas não, no ano passado você não fez, daí começa aquela lembrança, e pronto, aí daqui a pouco, antes de Jesus nascer, já está todo mundo rolando no chão. Pois é. Então, cada um dá o que tem, né, irmãos? Como é que a gente vai viver nisso aí? Cabe a nós. Cabe a nós. Ó, você que é cristão, vê lá se você vai ser esse provocador de briga no Natal, hein? Você não, você tem que promover a paz. Você tem que apaziguar. Você tem que separar as brigas, né? Você tem, gente, vamos parar com isso. Vamos fazer uma oração aqui, né? Esse é o nosso papel. Não é entrar, tomar partido, tomar um lado. Isso mesmo, isso aqui, merece. Versículo 19. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dá lugar à ira, porque está escrito: a mim me pertence a vingança. Eu é que retribuirei, diz o Senhor. Simples de entender. A disposição de perdoar. O que ele está dizendo? Não se vingue, porque está escrito: a mim pertence a vingança. Simples de entender. Está escrito aqui, não tem mais o que inventar. A vingança não pertence a você. Pertence a quem? Ao Senhor. E como eu digo sempre, irmão, quando leio esse texto, se você usa alguma coisa que não te pertence, sem pedir permissão para o dono, qual é o nome disso? Roubo. Né? Ah, eu tomei emprestado, mas a pessoa sabia? Não. Então você não tomou emprestado, você roubou. Né? Ah, eu tomei emprestado isso aqui, mas a pessoa não foi consultada, então você roubou, né? Então a vingança pertence ao Senhor. Você tomou emprestado e foi lá e aplicou a vingança. Além de vingativo, pecador, você somou mais um pecado, é ladrão. Está roubando a Deus. Está usando uma coisa que pertence a Deus. E a ira? Aqui diz aqui no versículo que eu tenho que dar lugar à ira. Aí isso quer dizer o quê? A pessoa pensa assim: bom, eu fico muito irado quando alguém fala uma coisa comigo. Se a Bíblia está dizendo que eu tenho que dar lugar à ira, mas não me vingar, eu não vou me vingar, mas eu vou gritar, eu vou esmurrar o armário, eu vou bater com a cabeça na parede, né? Para dar lugar à ira. É isso que a Bíblia está dizendo? Isso é uma interpretação de português errada. Dê lugar à ira de Deus. Entendeu? Não é dê lugar à sua ira. A sua ira, você se desfaz dela. Tá bom assim? Você fica calminho, caminho. Você compra um Rivotone de Natal. É um panetone com gotas de Rivotril. Né? Você fica bem calminho e não se vingar. Ficar tranquilo, né? Porque dar lugar à ira é dar lugar à ira de Deus. É como quem diz assim: sai da frente e deixa Deus passar. Sai dessa confusão e deixa Deus resolver ela. Dá lugar a isso para Deus aí, vai, dá lugar. Deixa Deus ir na frente. Não vai você não, que você vai atrapalhar tudo. A ira não te pertence. Veja, Romanos, capítulo 2, versículo 5. Está escrito: mas segundo a tua dureza e coração impenitente,
acumulas contra ti mesmo ira para o dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus. E no capítulo 5, versículo 9, também de Romanos, está escrito logo, muito mais agora, sendo justificado pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Quando você é salvo sobre a ira de Deus. E a Bíblia diz que Deus não deixou de estar irado. Isso é outra confusão que as pessoas fazem. Deus é amor, mas Deus está irado com o pecado. Então o pecado ainda promove a ira de Deus. Nós escapamos da ira. A Bíblia diz que nós nos tornamos filhos de Deus e não somos mais filhos da ira. Então ainda existem alguns que são filhos da ira e que estão sob a ira de Deus. Dê lugar à ira, deixa Deus agir, não você. Não deseje, não praga, não faça nada disso. Deixe tudo com Deus, porque a vingança pertence a quem? A Deus. Aprendeu isso? Vai parar de roubar? Vai parar de pedir emprestado, sem avisar? Pede emprestado para Deus, vê se Ele vai te emprestar. Mas assim, Senhor, me empresta um pouquinho essa vingança aí, que eu quero furar o olho daquele cara ali. Aí Deus vai dizer, tá bom, meu filho, vai lá, vai que é tua. Você acha que vai acontecer isso? Nunca, né? Então, para de roubar o que não pertence a você, pertence a Deus. Voltando ao texto em Romanos, tem o versículo 20. Pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isto, amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Isso aqui é o toque final aqui de Paulo dizendo, surpreenda o inimigo. Ou seja, ele é teu inimigo declarado, ele quer o teu mal, ele quer te derrubar. Mas você o surpreende fazendo, ajudando ele, dando aquilo que ele precisa nas situações quando elas ocorrem. Então ele está dizendo, surpreenda o inimigo com amor e com serviço. A Bíblia diz, o amor cobre multidão de pecados. O amor nos faz vencer, nos faz ser vencedores. Foi por amor que Jesus venceu na cruz e nos salvou. Então esse tipo de amor, quando aplicado dessa maneira, ele tira as armas do inimigo. E quando o inimigo estiver nessa circunstância, Deus diz, faça por ele. No lugar da maldade, não pague o mal por mal, como vimos aqui no versículo anterior. Ele está dizendo, agora faça o contrário, faça o bem para ele. Deixe ele de boca aberta, sem entender. E uma coisa que diz no final desse versículo é que se você fizer isso, você vai amontoar brasas vivas sobre a cabeça dele. Está escrito aqui sobre a sua cabeça, mas a sua na terceira pessoa. Então é sobre a cabeça do inimigo, brasas vivas serão acumuladas. O que quer dizer isso, hein? Quer dizer que se eu fizer bem para ele, vai queimar a cabeça dele todinha. Oba! Não. Isso é um símbolo. O símbolo aqui é de quando você fica com vergonha. Você já passou por um vexame e ficou com a cara vermelha? Né? Que se alguém faz alguma coisa te constrangeu, você fica todo vermelho? Né? Esse é o símbolo aqui. Você vai amontoar brasas vivas sobre a cabeça dele. Ele vai ficar vermelho de vergonha, de ver que mesmo quando você foi odiado por ele, mesmo quando ele te prejudicou, na hora que ele precisou de comer e de beber, você deu a ele. Você vai fazer ele corar de vergonha. É o que está escrito aqui na palavra de Deus. E quando você faz isso, você está imitando Jesus. Veja o que diz o apóstolo Pedro também na sua primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículo número 23. Primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo número 2, verso número 23. Ele diz, pois ele, quando ultrajado, o que ele fez? Não revidou com ultraje. Quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente. Quem é o que julga retamente? Deus nosso Pai. Jesus não deu lugar à ira, Jesus não deu a vingança, Jesus simplesmente deixou a justiça de Deus atuar. E quando foi ultrajado, não revidou, não ultrajou de volta. Esse é o exemplo dado por Paulo do que nós devemos fazer. Então, desse modo aqui, você deve surpreender o inimigo. Quando o inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Quando tiver sede,
dá-lhe de beber. Só não inverta, tá, por favor. Né? Quando tiver fome, você dá água. Quando tiver sede, você dá comida. Não faça. É no sentido aqui certinho, tá? Tem gente que para provocar inverte, né? Só para perturbar o inimigo. Não faça isso. Apenas faça o que a Bíblia está mandando. Apenas haja dessa maneira. Em 2 aos Coríntios, veja mais adiante na sua Bíblia, no capítulo 5, 2 aos Coríntios, capítulo 5, versículo 14 e versículo 15, está escrito assim: pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto, um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. O que Paulo está dizendo, você não vive mais para você. Você vive por ele e para ele. Esse é o sacrifício vivo, santo e agradável. É o culto racional. E para terminar, no último versículo, Paulo diz no verso 21 do capítulo 12, não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o quê? Com o bem. Simplesmente para arrematar. Uma conclusão simples e poderosa. A arma que eu uso não é a arma do inimigo. Não lute contra o inimigo com a arma que ele traz na mão. Lute com as tuas armas. E o que nós temos é o bem. Não me deixo vencer do mal, mas eu venço o mal com o bem. Usando o bem, que é o princípio nosso. Entendendo sempre, como disse aqui, repito, nossa luta não é contra carne ou sangue, contra principados e potestades. E é assim que nós lutamos, contra eles no poder de Deus, contra as pessoas fazendo o bem. É com o bem que se vence o mal que elas desejam contra nós. Porque nossa luta não é contra carne e sangue. A nossa arma, irmãos, é o bem. Que você seja um guerreiro do bem. Amém? Usando as armas que Deus nos deu. Vamos orar? Eu quero pedir a Deus para que Ele fortaleça você. Para que você não venha errar o alvo novamente. Para que você acerte o alvo que Deus colocou essa manhã para a sua vida. Quem sabe você não foi lembrado por Deus durante essa mensagem, que você precisa fazer as pazes com alguém. Quem sabe Deus não falou ao teu coração, e você está aí esperando, se ela vier falar comigo, eu falo. Mas é você que tem que começar isso. Porque você é o filho da luz. Porque você é o pacificador, o Filho de Deus. É você que tem que começar isso. É você que tem que romper as trevas. Você que tem que trazer a luz para onde você está. Senhor Jesus, eu te peço essa manhã, ministra o coração de cada um de nós aqui, Pai. Todos nós precisamos dessa palavra, desse alvo que o Senhor estabelece para nós. E nós não queremos errar o alvo, porque errar o alvo é pecado, Pai. Nós não queremos acertar só uma parte, nós queremos acertar em tudo, meu Deus. Nós queremos acertar completamente no alvo, o alvo que o Senhor tem para nós. Tua palavra diz, eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, pensamentos de paz e não de guerra. Meu Deus, não permita que a guerra se estabeleça no nosso lar, na nossa família, Pai. Traz um ambiente de paz nesse Natal, meu Deus. Abençoa teus filhos aqui essa manhã, Pai, constrangendo o nosso coração a uma mudança de vida, de atitude. Meu Deus, em nome de Jesus, muda a nossa vida. Aqueles que abrem o coração para o Senhor sejam transformados pela tua palavra. É o que eu te peço, meu Deus, em nome de Jesus. Amém.